Olá, boa noite. Hoje é 19 de março de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 182. Está escrito na continuação de Atos 21, versículo 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Então, o que é que acontece? A multidão estavam todas com o diabo, Satanás e os demônios querendo matar Paulo, querendo destruir Paulo. Eles não estavam, nenhum da multidão estava sendo usado por Deus, querendo ferir Paulo, querendo bater, querendo matar, querendo expulsar Paulo da onde ele estava. Nenhum estava certo, tudo estava servindo ao diabo, fazendo a vontade do diabo. E tem gente que hoje está fazendo a mesma coisa, estão fazendo o mesmo em vários lugares, e vão ter um grande prejuízo eterno, a perda da salvação, se não se converterem, se não se arrependerem. Porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o, mata-o. Então a multidão estava clamando e dizendo, mata-o, mata-o. A quem? A Paulo, um servo do Pai Celestial, do Filho do Pai Celestial, de Deus e de Jesus Cristo. Um cara que ensinava a palavra de Deus, o caminho da salvação, cura, libertação, transformação. Então ele dizia clamando, matam, matam. Então todos eles, quando eles clamavam, matam, matam, eles estavam na condenação, na situação, na condição de condenação eterna. Estavam todos culpados de condenação eterna. Todos errados. Lembra que o povo gritou quando Jesus estava pedindo para soltar Barrabás e disse, crucificam, crucificam, mandando crucificar Jesus? Lembre-se que todo aquele que gritou crucifica, crucifica, estava cometendo pecado, estava consentindo na morte de uma pessoa. Então eles estavam sendo homicidas, porque eles estavam consentindo e mandando matar Jesus. Todos estavam em pecado. A Bíblia diz assim, o Filho do Homem será traído, entregue na mão dos gentios e ai daquele um por quem ele é traído, no caso, ai de Judas. Então Judas fez aquilo, mas não era porque era um propósito de salvação que ele ia ser dispensado, não. Ai daquele. Então, quando a multidão diz crucifica, crucifica, todos estavam em pecado. Tanto que teve um dia que Pedro pregou a palavra e todos que estavam presentes pedindo para crucificar Jesus, todos que estavam presentes, eles se corrigiram em si mesmos, sabendo. Se corrigiram em si mesmos, se arrependeram, ficaram muito tristes, muito tristes, arrependidos, porque pediram para crucificar Jesus. Aí eles perguntaram o que nós devemos fazer. E Paulo pediu para eles serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Tinha que receber Jesus e se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, para eles não serem jogados na fornalha de fogo ardente. Para não ser jogados no ar. Que estavam todos na situação, na condição de condenação. Hoje está do mesmo jeito. Hoje, ó, tem bairro, tem cidades, tem ruas, tem pessoas, tem famílias que estão tudo na condição da condenação eterna, porque tudo estão falando a mesma voz do Satanás. É mandando expulsar os outros, é mandando atrapalhar a vida dos outros, influenciando matar os outros, influenciando destruir a vida dos outros. Estão tudinho na condição de condenação eterna, tudinho. Todo mundo que fala uma palavra, que manda e que incentiva, sendo que é uma palavra do diabo, o diabo não vai ensinar a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus Cristo falou em João 10:10. No momento que o povo disse assim, ó, porque a multidão do povo o seguia dizendo, clamando, mata, olha. Tava tudo servindo ao diabo, fazendo a vontade do diabo. Hoje em dia tem pessoas que estão na mesma condição e não vão escapar, a não ser que aceite Jesus e que se batize ou que se arrependa e não faça mais, não divulgue mais a voz do Satanás. Não faça mais a voz de Satanás. Tudinho gritando, crucificam, matam, crucificam. Condição de condenação eterna. Consentindo, mandando matar uma pessoa sem nenhuma causa. No caso, Paulo não tinha nenhuma causa. Eles é que botaram essa causa nele. E quando ia introduzindo Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tributo, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 40.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou o homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco celebre na Cirlícia, rogo-te, porém,
que me permitas falar ao povo. Então o soldado perguntou: você é aquele homem que levou tantos mil soldados, salteadores? Paulo disse: não. Paulo lhe disse: na verdade eu não sou, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouca celebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. E havendo permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão. Paulo fez um sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo... Então Paulo disse assim: vocês me permitem eu falar alguma coisa? Para quem? Para os centurianos, para o tributo, para a corte que tinha ido buscar ele, que tinha ido ver que confusão era aquela, tinha ido saber o que era aquilo. Perguntou Paulo quem era Paulo, o que Paulo tinha feito. Só que quando Paulo fez essa pergunta e quando ia introduzindo Paulo na fortaleza, a fortaleza, eu vou explicar para você, fortaleza era um lugar que tinha, nesse lugar, que era toda murada. A fortaleza significa proteção, significa uma cidade murada, significa, por exemplo, um presídio é uma fortaleza, uma cidade bem protegida ao redor dela, com muitos soldados, é uma fortaleza. Então lá tinha uma fortaleza, toda rodeada de muro, tinha a cidade dentro. Então levaram ele para lá, então levaram ele para a fortaleza, presídio. Aí quando ia introduzindo ele na fortaleza, disse Paulo ao tributo: é me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 soldados? Então os soldados perguntaram se Paulo era aquele homem que tinha levado 4.000 salteadores ao deserto, que tinham feito uma sedição, mas Paulo não tinha feito nenhuma sedição. Tem gente que está fazendo sedição no dia de hoje, mandando expulsar os outros, combinando com pessoas, pagando pessoas. Está acontecendo isso nas redes sociais, nos canais de comunicação, tudo cometendo sedição, tudo fazendo o povo ser um saco de uma farinha só. Infelizmente, estão introduzindo, estão influenciando, e estão influenciando no ponto que as pessoas estão sendo aquilo que o diabo quer ser, falando, mandando e querendo fazer, e só não fazem por causa da justiça e por causa que sabem que vão ser condenados eternamente, e ainda querem fazer, e é capaz de fazer, só que tem justiça, e tem a justiça da terra e a justiça de Deus. Então Paulo disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidade de Tarso, cidadão de Tarso, cidade não pouca celebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então Paulo pediu o centurião para falar ao povo. Veja que Paulo pediu, Paulo estava tão certo que eles permitiram. E havendo-lhe permitido, olha só, os soldados, o tributo, a corte, os soldados, eles não proibiram Paulo, eles não estavam contra Paulo, querendo prender Paulo, querendo matar Paulo, querendo arruinar Paulo, deixar Paulo dentro do cárcere, porque eles sabiam que Paulo não estava errado. Então eles permitiram Paulo falar. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com as mãos e fez grande silêncio. Então toda a multidão, quando Paulo deu sinal com a mão, que eles viram que os soldados ficaram de frente para eles e viu que os soldados permitiram eles dar com a mão e falar, eles ficaram em silêncio. Eles entenderam que eles estavam errados e deveriam ouvir o que Paulo tinha a dizer, porque toda a corte, os soldados, estavam vendo o que Paulo ia falar e ouviu o que Paulo ia falar, e se eles estivessem culpados, eles poderiam ser presos e sofrer até crucificação ou prisão perpétua, naquele tempo já. Então veja o que Paulo disse: e feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo. Então Paulo pediu à corte, a corte deixou, o tributo, os soldados, o centurião deixaram. Então Paulo fez um grande silêncio, ele estava clamando para matar Paulo. Nunca, se você já pediu, se você já falou: ei, mata fulano, ei, eu vou te matar, não sei o que e tal, peça perdão a Deus, que isso é uma coisa do diabo, não é de Deus. Se você já falou, peça perdão a Deus e não faça a vontade do diabo, faça a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você vai ser salvo eternamente. Não pensa nessa vidazinha aqui não, que a vidazinha aqui é de um dia a 120, a 110, a 100 anos, a 90, a 80, a 70, a 50, a 40. A vida eterna é uma vida sem fim, ó, no lugar ruim ou no lugar bom.